Fala aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma análise do meu novo notebook, o IdeaPad Gaming 3 com a RTX 3060 de 6 gigas. Atualmente esse notebook se encontra num preço bem acessível, mais barato ainda do que o que eu paguei por ele. E você pode ver aqui histórico de preços. Se você esperar aí para o final de novembro, com certeza a Black Friday vai dar uma baixada ainda mais nesses preços aqui. O menor histórico é de R$ 4.859, valendo muito a pena. O único notebook que eu vejo que vale a pena você comprar além desse notebook aqui, pagando um pouco mais, seria o Acer Nitro 5 com a RTX 3070 Ti, que já chegou aí na casa dos 6.058, R$ 6.300. Falando primeiro das características externas do notebook, ele é inteiramente de plástico e possui uma webcam de boa qualidade, gravando vídeos de 720p. A webcam dele conta ainda com um sistema de travas. Ele também possui 16 gigas de RAM com dois slots de 8 gigas DDR4 a 3.200 MHz. A tela dele tem 250 nits a 120 Hz, 512 gigas de SSD M2. Do lado esquerdo do notebook temos uma entrada para cabo Ethernet, uma entrada HDMI 2.0, uma entrada de USB-C geração 3.2 e a entrada do carregador. E do lado direito do notebook temos duas entradas USB 3.2 e uma entrada para fone de ouvido P2. No quesito bateria, ele apresenta uma bateria de 4 células de 60 watts-hora. Com essa bateria, eu consegui usar o notebook ao brilho de 20% e com som ali na sua metade, 50%. Também aqui nas configurações de energia, enquanto eu estava usando, eu coloquei no modo economia de bateria. E aqui nas recomendações de energia, eu dei um aplicar em definir o modo para melhor eficiência energética, que economiza mais ainda, e economize energia otimizando o contraste de brilho. Com essas configurações aqui, eu consegui que o notebook durasse, enquanto eu estudava para concursos e via videoaulas no YouTube, exatamente 567 minutos, que dá ali as suas 9 horas e 27 minutos, 9 horas e meia, arredondando. Novamente, um ponto positivo aqui para esse notebook é no Lenovo Vantage, tem aqui a opção de energia, e nessa opção de energia a gente consegue ver temperatura, a capacidade de carga máxima da bateria, tá novinha aqui. E o mais importante é esse modo de conservação. Aqui o notebook, mesmo estando conectado no carregador, ele não passa dos 55, 60% da bateria. Isso faz com que a bateria não chegue aos seus 100% e ela fique com muita carga ali acumulada, sobrecarregando, né? Fazendo com que ela trabalhe com mais energia e aí diminuindo a vida útil dela. Eu sempre deixo esse modo ativado, só desativei aqui para fazer esse teste de quanto tempo a bateria duraria fora da tomada. E recomendo que vocês deixem o modo conservação ativado também. Isso aí é uma funcionalidade que eu só vi nos notebooks da Lenovo. O Nitro da Acer não tem isso. O Dell G15 da Dell também não tem. E é um ponto muito positivo. Agora iremos falar do grande problema desse notebook. Esse notebook ele foi originalmente feito
nos Estados Unidos com um processador R7 Ryzen 7 da geração 5000, só que o 5600H. Aqui no Brasil, o Ryzen que veio com ele foi o Ryzen 7 5800H, que é mais forte do que na gringa. Mas a fonte que veio com o notebook foi a fonte de 135 watts, que é uma fonte muito fraca para o poder desse notebook. Enquanto lá nos Estados Unidos, a fonte que vem por padrão com ele é uma fonte de 170 watts. Por causa disso, quando vamos mexer nesse notebook aqui no Brasil e com a fonte original que vem com o notebook, ele não consegue extrair o máximo de potência da placa de vídeo, ficando ela limitada a 65 watts no modo equilíbrio, enquanto que no modo desempenho a placa de vídeo fica limitada aos seus 90 watts, ganhando assim 25 watts a mais de potência pelo modo desempenho. E o processador, que normalmente não passa dos 25 watts, quando colocamos essa nova fonte, ele chega a 45 watts de limite, que é a TDP máxima desse processador. Esse computador, ele possui um software da Lenovo, que é o Lenovo Vantage. Esse software aqui que vocês estão vendo. Nele, temos 3 modos: o silencioso, o equilíbrio e o modo desempenho, que inclusive ele vem com um overclock, que você pode fazer aqui rapidamente e melhorar ainda mais o desempenho do seu computador. Esse modo desempenho aqui, ele fica bloqueado se você estiver com a fonte original. Eu comprei uma fonte de 230 watts para poder desbloquear o modo desempenho, que é esse modo aqui. Para vocês terem uma ideia, eu deixei aqui as duas fontes lado a lado, a de 135 que veio junto com o computador e a de 230 que eu comprei por fora, e a diferença delas é nítida. Uma é quase o dobro do tamanho da outra e bem mais pesada também. Para você mudar entre os modos, você pode vir aqui nesse Lenovo Vantage e mudar aqui manualmente. Como você também pode apertar as teclas FN mais Q, que também mudará o modo de consumo de energia. Atualmente, essa fonte está custando no site da Lenovo R$ 413 com o frete grátis. E aí você me pergunta se compensa. Um notebook saindo a R$ 5.300 mais 413 vai dar ali seus R$ 5.700 para que ele consiga desempenhar o seu máximo, como ele foi projetado. No modo silencioso, a placa de vídeo fica limitada a 60 watts. No modo equilíbrio, que é o máximo que pode chegar com a fonte original, a placa de vídeo do notebook fica limitada a 65 watts. E o modo desempenho, que só é acionado com a fonte de 170 watts ou mais, aqui no Brasil você só consegue uma de 230 watts, o desempenho aumenta cerca de 18%, chegando a 10 FPS por jogo. Então eu achei que compensava muito. Inclusive você pode fazer VBIOS, mudar a BIOS da sua placa de vídeo e fazer com que ela chegue até o consumo de 130 watts, melhorando ainda mais o desempenho do seu notebook. Como último detalhe externo, também tem que ser dito que apertando FN e o botão espaço é ligado às luzes aqui do teclado, que não é RGB, ela é só nessa cor branca e ela tem 2 modos, esse mais escuro e esse mais claro. Agora chega de enrolações, vamos lá para os testes nos jogos. Aqui no Starfield
nos gráficos Ultra, preset Ultra ativado e FSR 2, e usando a fonte original limitada a 65 watts, o jogo apresentou uma média de FPS de 29 FPS. E aqui no Cyberpunk, com a fonte original, com Ray Tracing no Ultra e DLSS no modo automático, dando uma média de 37.27 FPS. Testando agora com a fonte de 230 watts na mesma configuração gráfica do Starfield, o Ultra, ele obteve uma média de 35 FPS, apresentando uma média de 6 FPS a mais. Esses 6 FPS a mais correspondem a 18% a mais de desempenho. E aqui no Cyberpunk, na mesma configuração, com Ray Tracing no Ultra e DLSS no automático, conseguimos uma média de 43.47 FPS, apresentando 6 FPS a mais, que corresponde a um desempenho de 15 a 18% maior também. Então é isso, galera. Essa foi a análise do notebook IdeaPad Gaming 3 com RTX 3060, que está valendo muito a pena. Não há no mercado outro notebook com essa placa de vídeo e esse processador Ryzen 7 5800H pelo mesmo preço. Os outros notebooks são pelo menos R$ 1.000 mais caros, e os notebooks com a RTX 3050 que chegam num preço parecido com desse desempenham menos performance, mesmo com esse notebook aqui estando com a fonte original. Então está compensando até se não for para comprar a fonte. Mas caso vocês comprem esse notebook aqui, recomendo e muito que comprem a fonte de 230 watts. Então é isso aí, galera. Valeu, falou, fui!